Meus amigos e irmãos de Cristo Jesus, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Agora iremos iniciar o capítulo 2 aqui da lição de número 12, certo? Vamos lá. Lembrando que nós estamos estudando o capítulo 12, a lição 12, a vida após o cativeiro, da lição juvenis. E o capítulo da lição 2, capítulo 2 da lição 12, diz o seguinte: o retorno para Jerusalém. Agora iremos estudar essa lição de forma breve, o retorno do povo para Jerusalém, do retorno do cativeiro. Então eu coloquei aqui: imagine a alegria de você poder voltar para casa. Às vezes a gente vai para casa de um parente, passa dias lá, passa um tempo lá, às vezes a gente viaja, às vezes a gente viaja para algum lugar de um parente ou de um amigo, ou faz uma viagem a negócios ou outra, alguma coisa parecida. E quando nós voltamos para casa é uma alegria grande, porque não há nada, não há lugar melhor do que a nossa casa. Nós estamos vendo aí recentemente na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e nós temos vendo aí que mais ou menos 2 milhões de pessoas tiveram que deixar a Ucrânia e migrar para países da Europa. Então nós vemos que, creio, peço a Deus que essa guerra acabe, mas você já parou para pensar a alegria que esse povo terá de voltar para casa quando essa guerra acabar, mesmo sabendo que está tudo destruído, mas o sentimento de voltar para casa, para o seu país, para o lugar que você nasceu, que você se criou, a nacionalidade, para o lugar ali que sabendo que você vai poder ter ali o seu pedaço de terra, nesse caso aqui a sua casa. Então a alegria de voltar para casa dos judeus era tremenda. Era muito grande a alegria que eles estavam sentindo de poder voltar para casa, mesmo sabendo que Jerusalém estava destruído, mas sabendo que eles poderiam reconstruir, já que tinha profetas que falaram que de Isaías, Jeremias, Esdras, Ageu, que seria reconstruído Jerusalém. Então nós podemos ver aqui que a alegria, vocês podem se ler o Salmo 126, o Salmo 126 ele expõe um pouco dessa alegria que eles tiveram de poder voltar para casa. E tremenda foi essa alegria que vocês podem ver ali no Salmo 126, como a alegria do povo estava grande e glorificando a Deus pelo retorno para sua casa, para sua nação, para seu país. Então imagine a alegria do povo poder voltar para casa. Era um sonho que estava se tornando realidade. Após 70 anos, o povo estava voltando, após uma geração, 70 anos, o povo estava voltando para Jerusalém. Então nós vimos aqui que este sonho ele foi se realizando ao longo de 100 anos. Isso não foi de uma vez só. Quando a Babilônia cai diante da Pérsia e a Pérsia se une aos Medos, então se torna o Império Medo-Persa, o maior império da época e um dos maiores da história. Nós vemos que eles voltam, que essa volta para casa acontece em três partes. Nós podemos citar aqui para ficar uma divisão melhor em três expedições. E iremos estudar aqui nesse capítulo aqui, no capítulo 2 aqui da lição número 12, sobre essas expedições da volta dos judeus para casa. Nós vemos aqui que este sonho foi se realizando ao longo de 100 anos. E esses 100 anos aconteceu três expedições do povo voltando para casa. Três expedições do retorno. E não só e outros reis, além de Ciro, fizeram presentes nesse processo. Nós podemos citar Ciro, teve vários governantes ali, vários líderes que fizeram parte, que algumas vezes foram benignos para com os judeus, permitindo que eles voltassem a voltar para casa. Nós podemos citar o nome de Ciro, nós podemos citar o nome de Dário, nós podemos citar... Lembra que se nós formos estudar, eu posso até fazer um vídeo depois, uma videoaula, falando sobre os reis do Império Médio-Persa. Então nós podemos ver que Ciro, Dário, Assuero foi benigno para com os judeus. Artaxerxes II, que nós temos aqui na parte de onde fala sobre Neemias, onde Esdras, é citado nós vemos que tem dois Artaxerxes. O primeiro Artaxerxes, que é Artaxerxes I, ele não permitiu que Jerusalém fosse reconstruída. Já Artaxerxes II, ele permite que Neemias vá para Jerusalém para a reconstrução da cidade e do templo. Vamos lá. A primeira expedição
nós vemos que ela foi a primeira leva de cativos que foram voltando para Jerusalém. Nós vemos que a maior parte ali das pessoas que vieram foram os chefes das famílias, da tribo de Benjamim, da tribo de Judá e de outras pessoas ali, muitos outros judeus que estavam ali na Babilônia. Então, a primeira expedição foi de chefe das famílias em companhia de Zorobabel. Zorobabel, ele foi um dos governantes ali de Judá. Vamos ver aqui, Zorobabel. Nós vemos aqui Zorobabel, filho de... Nós vemos que Zorobabel. Eu vou ver aqui o versículo aqui. Eu me perdi aqui no versículo aqui, mas eu vou procurar o versículo aqui e vou dizer para vocês quando fala de Zorobabel. Então Zorobabel, ele era um dos príncipes ali de Judá. Era o governante, podemos assim dizer. Não o rei, porque o rei era Ciro. Mas ele foi colocado ali para governar ali a cidade. Então os chefes de famílias ali em companhia de Zorobabel, eles voltam na primeira expedição para Jerusalém. E qual era o grande objetivo dessa primeira leva de cativos retornando para sua casa? O objetivo era reconstruir Jerusalém. Nós podemos ler, depois, se vocês quiserem ficar mais profundo nessa história, vocês podem ler no livro de Esdras, capítulo 1 ao capítulo 6. Fala muito sobre essa primeira expedição. Então, o principal objetivo, reconstruir Jerusalém, sabendo que a cidade estava destruída, sabendo que a cidade foi queimada ali por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E só tem ficado ali os pobres, as pessoas doentes. Então a cidade iria precisar muito dessa ajuda, podemos assim dizer. Na segunda expedição, certo? Nós podemos ver aqui na segunda expedição, nós vemos que o principal, né, dos líderes ali, podemos dizer, o retorno do escriba Esdras. Olha aí, Esdras profetas, né, um dos profetas, junto com um grupo de sacerdotes. E isso ocorreu 60 anos após a reconstrução do templo. Podemos ler lá em Esdras capítulo 7. Então nós vemos aqui que na segunda expedição nós podemos ver que o retorno de muitos judeus, mas dentre eles Esdras e alguns sacerdotes. Lembre que Esdras ele era escriba e Deus veio usar ele como profeta. 60 anos após a construção do templo, podemos ver lá em Esdras capítulo 7. E qual era o principal objetivo de Esdras quando ele estava voltando para Jerusalém, para Judá? Nós vemos aqui que o principal objetivo era fazer o povo se voltar para Deus, porque a espiritualidade do povo estava frágil, o povo ainda estava abatido ainda por tudo que aconteceu, mesmo estando alegre de voltar para casa. Mas quando você volta para casa e vê a sua casa destruída, vê tudo isso, tudo precisando se reconstruir, vem aquela alegria, mas também muitas vezes vem aquela tristeza, sabendo que tem que reconstruir tudo, vai começar tudo do zero. Então nós vemos aqui que precisava isso acontecer, então Deus levanta Esdras, anima Esdras para que eles voltassem para Jerusalém e incentivasse o povo a adorar a Deus, a se voltar para Deus. Então nós vemos aqui que esse era o principal objetivo de Esdras. Já na terceira expedição, nós vemos que já o líder dessa expedição era Neemias, onde o rei era Artaxerxes II. Nós vemos que Neemias ele servia diretamente ao rei, até que ele foi servir vinho ao rei, e o rei gostava muito de Neemias, porque via Neemias uma pessoa de caráter, via uma pessoa de confiança, e a Bíblia diz que Neemias estava triste. Vocês podem ler lá em Neemias capítulo 1, capítulo 2, nós vemos que Neemias estava triste e o rei percebeu. Neemias pede perdão, mas ele fala que estava triste porque soube que Jerusalém estava queimado ao fogo, destruído, os muros caídos, as portas da cidade queimadas a fogo, e o povo padecendo, né, necessitado de comida. O povo estava numa tremenda situação, numa situação, podemos assim dizer, precária em termos
financeiro, em termos de o povo não estava conseguindo prosperar. Então Neemias ele tem a permissão do rei Artaxerxes para voltar para Jerusalém. E nós vemos aqui que Artaxerxes II, tem o Artaxerxes I, que ele não permitiu a reconstrução do templo, mas o Artaxerxes II ele permite que Neemias volte para Jerusalém. Neemias ele pede carta, que o rei dê cartas, permitindo que as vizinhanças, né, permitam que eles passem, que eles peguem materiais. Neemias ele ganha madeira do rei, ele ganha tesouros, tudo isso para financiar a reconstrução do templo. Então nós vemos aqui lembrando que a reconstrução do templo, a gente falou aqui da segunda expedição, né, que foi 60 anos após a reconstrução do templo. A reconstrução do templo ela foi financiada pelo governo Medo-Persa, porque Deus permitiu, Deus colocou ali no coração dos imperadores a lei para que eles financiassem, ajudassem. Então nós vemos aqui que quando soube a situação do povo, Neemias ele pede para ir para Jerusalém. E o rei Artaxerxes II, certo? Ele autoriza Neemias a reconstruir muros e portões da cidade. Lembrando que a reconstrução do templo foi financiada, teve uma ajuda do Império Medo-Persa, certo? E quando Neemias ele volta para Jerusalém, o templo já tinha sido construído. Mas Neemias fica triste por conta, sabendo que a cidade, os muros, os portões da cidade estavam ainda destruídos, estavam numa calamidade triste. Mas nós vemos aqui que Artaxerxes II ele permite que Neemias vá, ele dá madeira, ele dá tesouro, ele financia a reconstrução da cidade de Jerusalém. Então Neemias volta com esse objetivo da reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém, a cidade elegida por Deus. Lembrando, agora vamos parar por aqui, já no próximo vídeo iremos iniciar o capítulo 2. Então, eu acho que dele para vocês entenderem, já iremos iniciar o capítulo 2, capítulo 3, perdão, da lição 12. Paz do Senhor.